Fala galera, beleza? Moura Dinheiro na área, último vídeo do dia, balanço de Neogrid, como você viu aí na chamada do vídeo, tá? Então, sem delongas aqui, a gente tem até uma matéria da Money Times, mas vamos direto pro balanço, por que não, tá bom? Então nós temos aqui os principais indicadores, vou tentar fazer esse vídeo aqui o mais curto possível, tá? E aqui tá bem sucinto, afinal, é uma empresa nova, né? Na bolsa, óbvio, tá? Então, recente IPO, e a gente tem aqui tudo bonitinho comparando o quarto trimestre com o quarto trimestre de anos diferentes e os números anuais aqui também. Então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, e também entre no Telegram, não esqueça, tudo aqui na descrição, ou você acha tudo no site amoraldinheiro.com.br. E é isso aí, dá uma olhada no primeiro comentário também que eu vou deixar alguns vídeos aí para vocês, tá? Então, galera, não tem o que falar, né, galera? Receita líquida. Olha lá, a receita líquida entre trimestres aumentou 11,7% e entre anos 2,6%, tá bom? Receita líquida recorrente também aumentou nos dois, 10,2% no trimestre e 6,3% entre anos. Lembrando que esses números aqui são em milhares de reais, então é 58 milhões, 53 milhões, não é bilhão, tá? Como geralmente as grandes empresas maiores aí justamente colocam em milhões para evitar ficar colocando um monte de número aí, para ficar poluindo a tela, tá? Então, nós temos aqui uma receita líquida de serviços que dá uma recuada no anual, mas que deu uma aumentada no quarto trimestre de 2020 em comparação com o quarto trimestre de 2019. Isso pode indicar, né, uma retomada nessa parte de serviços, tá bom? Então, atenção para isso. Pode ser algo bom, tá? A receita recorrente entre trimestres dá uma caída, mas no anual 3,3 pontos percentuais de alta. Tá, beleza. Agora, o ponto, né, o mais importante que a galera gosta de ver, o lucro líquido do exercício, né? Então, do exercício significa do trimestre que for apontado. Então, nós temos um aumento entre trimestres de 12,2%, de 3 milhões 370 mil para 3 milhões 780 mil. É um crescimento interessante, 12,2% no trimestral, interessante. Agora, no anual, nós temos um crescimento de 8 milhões 654 mil para 12 milhões 359 mil, ou seja, um crescimento de 42,8%, tá? Bem mais interessante no anual, tá? A margem líquida se manteve nos trimestres, mas cresceu um pouquinho aqui no anual, e o EBITDA deu uma caída no trimestre, não é EBITDA ajustado, é só o EBITDA, tá bom? Eles apresentaram só o EBITDA aqui nessa tabela, pelo menos, não cheguei a ver as outras aqui, mas deu uma caída no trimestral, 2,9%, e subiu no anual, hein? 12,8%, tá bom? Então assim, não tem como negar, é um balanço bom, né? É um balanço que aponta números bons, e aí os números negativos, com certeza a gente tem alguma explicação, afinal, a receita líquida registrou 58,1 milhões no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 11,7%. No acumulado do ano, a receita totalizou 212,6 milhões, tá? Eles jogam os percentuais de alta, contando com 94,6% da recorrência, de recorrência dos contratos Software as a Service, tá? Que é justamente o negócio deles, tá? Um avanço de 3,3 pontos percentuais em relação ao ano passado, 2019 no caso, tá? Os crescimentos de receita seguiram a dinâmica da companhia, que mantém um elevado tempo médio de contratos ativos junto aos clientes e explora oportunidades de expansão tanto com aquisição de novos clientes, como em operações de cross e upsell entre a malha de empresas conectadas. Eles falam sobre o lucro líquido e o EBITDA, mas a gente quer saber mais do EBITDA, tá? Então o EBITDA do quarto trimestre de 2020 totalizou 16 milhões, menos 2,9% versus o trimestre, como a gente viu, trimestre de 2019, e a margem EBITDA foi de 27,6%, também teve uma queda comparando trimestres. No acumulado, o EBITDA registrou 50,7 milhões, uma alta comparando trimestres, e aí a margem também subiu um pouquinho. Os avanços na rentabilidade da companhia refletem o ganho de eficiência nas operações a partir da sinergia e integração das soluções na plataforma Software as a Service, SaaS, né, SaaS, da Neogrid na nuvem. No quarto trimestre, houve um impacto pontual com antecipação de despesas do plano de Stock Options em razão do IPO realizado em dezembro de 2020, o que resultou em uma redução das margens na visão trimestral. Então, uma explicaçãozinha, tá? E aqui
É claro que você pode entrar para ver mais detalhes, tá? Muito mais detalhes do balanço. Mas o mais importante está apresentado e representado também naquela tabelinha lá de cima, tá bom? Agora, o que está na cabeça de todo mundo, né? Peter, vai parar de cair? Eis a questão, tá bom? Então vamos tirar todas essas linhas do gráfico, vamos dar uma olhada no gráfico diário. Você claramente percebe os últimos dias de uma maneira totalmente morta do ativo, sem volatilidade. Ele parou, nem caindo ele está mais, o que pode ser encarado como algo positivo. Você percebe uma região de suporte, que inclusive está demarcada ali no nosso gráfico, rapidinho para vocês verem, tá bom? Olha lá, uma região aqui do 764, está demarcada aqui no nosso gráfico, mas vamos fazer o estudo aqui sem essas linhas, tá? Nós temos aqui fundos bem respeitados do ativo, e aí você pode até traçar uma linha agora, que você vai ver como faz sentido. Gráfico é gráfico, né, galera? E aí o ativo já rompeu essa linha, antes era resistência, acumulou, rompeu e volta como suporte. Eis a questão, será que vai parar de cair aí? Dá para argumentar uma LTBzinha e aí teríamos um triângulo retângulo para rompimento. Para o alto nós imaginamos, afinal o balanço foi bom. Mas o mercado ele não é óbvio. Se fosse óbvio, estava todo mundo milionário, tá bom? Então cuidado, como é que você se blinda dessa falta de obviedade? Você faz divisão de capital, aportes mensais, ou semanais, ou quinzenais. Você diversifica, você divide muito bem o seu capital, você estuda ativos, cases dos ativos. Você procura ativos com mais volume, né? Aqui no caso da Neogrid, ela não tem apresentado um volume muito interessante, mas é um volume razoável, não tem como negar. O case da empresa também é bem interessante, tá bom? De software, aí de ERM, né? Esqueci agora CRM, esqueci qualquer ERP. Mas enfim, Neogrid aí, com um balanço muito bom, numa região no gráfico diário de bastante defesa compradora, mas ele não tem muito ânimo, inclusive no gráfico semanal. A gente consegue enxergar isso, pode ver que a gente tem uma escassez de candles aqui no gráfico semanal, mas a gente chega de queda forte no gráfico semanal, e nós temos aqui vários candles de reversão que não foram rompidos. Então a expectativa é que essa Neogrid, no gráfico semanal, comece a dar altas mais interessantes, como deu ali depois do IPO. Acho que já subiu aí o que tinha que subir, já corrigiu o que tinha que corrigir, e aí tá na hora de voltar a subir, né? Já corrigiu mais ou menos ali os 50% do movimento, né? Grosseiramente falando, tá bom? Mas já foi mais ou menos esse 50%. Acho que volta a subir em breve. Mas, de qualquer jeito, você não precisa investir porque eu falei algo, né? Estude você mesmo. Estou aqui para te auxiliar. Acho que é errado uma compra em Neogrid? Não. Se eu tivesse comprado ali na região dos 10, 11 reais, eu faria uma manutenção na minha posição. Já teria feito ali no 764, com certeza. No 721, então, nem se fala. Se eu tivesse a sorte de esperar ali, pegar no 721, teria feito uma manutenção. E com um balanço desse, eu estaria mais tranquilo, focando em longo prazo. E se caísse mais, eu compraria mais. Mas, novamente, não estou posicionado em Neogrid. Já fiz trades rápidos nela na carteira pública, mas é o que eu faria se eu estivesse posicionado. Tá? Só para passar uma visão para vocês. O case da empresa é interessante, é necessário, não vejo isso sendo descontinuado, vejo um crescimento para a empresa no futuro, então eu trabalharia a posição numa empresa que tem um case interessante, um volume legal e tem bastante defesa nesse 764 e no 721 também, uma região aqui no gráfico diário fica bem claro, de briga no ativo, tá bom? Então, falamos do balanço de Neogrid, acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas eu prefiro passar com qualidade aqui o tempo que demore, para quem estiver interessado em assistir. Deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram Morodir Oficial, entra no Telegram aí na descrição, e aí, último vídeo do dia, um abraço e um beijo.